eu tenho uma mensagem para todos nós. O texto é lindo, mas eu não sei se você achar lindo o que eu vou dizer aqui. Talvez você fale assim: pastor, o senhor desconstruiu tudo aquilo que está construído no texto, né? Longe de mim de fazer isso, longe de mim. Mas é um texto muito conhecido. Eu quero convidar você para abrir a segunda carta que Paulo escreveu, não só aos corintianos, mas aos são paulinos, aos palmeirenses, todos aqueles nascidos de novo, né? É que escreveu direto para os corintianos porque eles eram problemáticos, entendeu? Então ele teve que ser o apóstolo São Paulo escrever para os coríntios. Está vendo? Estou falando, mas tudo bem. Você concorda com isso aí? Você também vem lá do Rio de Janeiro também, né? Não podia esperar que era corintiano, São Paulino, palmeirense, né? E lá no Rio está tudo bem? Meu amigo, minha esposa está lá desde domingo passado, só chove. Só chove, faz frio. Chove. Hoje que deu uma estiada, ela conseguiu dar uma voltinha lá. Mas praia que é bom, nada. O Rio de Janeiro está de mal com ela. Você está assistindo aí, meu amor? Um beijo para você, um beijo para todo mundo também, né? Um beijo para a pastora aqui, certamente. Ela está aí? Está aí na live? Dá para ver? Tá, né? É isso aí, amor, continua aí, viu? Pelo menos se ninguém mais aparecer, você está aí. Todos acharam? 2 Coríntios capítulo 2, verso 15. E juntamente com ela também, provavelmente está minha sogra, porque está lá. Está também a Kelly. Está o Bruno, eu não sei se de repente ele já chegou do trabalho, não tenho certeza, né? Pergunta para ela se tem mais gente com ela, só está ela lá sozinha. Agora tem Wi-Fi aí. Na época que eu fui assistir um filme, eu assistia um culto que eu estava lá, não tinha Wi-Fi lá. Eu liguei, a hora que acabou o culto, acabou os dados, acabou tudo, não ficou nada. Queria fazer uma ligação, não tinha como, né? Agora tem Wi-Fi, usa o Wi-Fi aí. Vamos lá, meus irmãos. Porque para Deus somos o aroma de Cristo. Em outras versões, o perfume de Cristo. Entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes, ou seja, para aqueles que estão perecendo, nós temos cheiro de morte para eles. Mas para aqueles que estão sendo salvos, nós temos fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Somente até aí. Feche seus olhos só mais um instante. Pai de amor, fale conosco através da sua palavra. E segundo a tua misericórdia e tua bondade, me usa para a tua glória e teu louvor. Amém. Vocês já repararam, eu estava conversando isso com a Marissa, enquanto eu buscava ela no trabalho hoje. Vocês já repararam que algumas pessoas sentem-se atraídas por determinadas fragrâncias de perfumes e outras não? Eu não sei qual é o seu perfume preferido. Eu sou o Cimidão. Conhece o Cimidão? O Cimidão é aquele que me dão, entendeu? Eu estou sempre usando. Mas como minha sogra ela vende produtos da Avon, então ela está sempre, falar nisso, eu faço aniversário dia 12 agora, gente. Pois é, você está em casa, fica à vontade, hein? Se quiser me dar um Cimidão, fique à vontade. É uma bênção. Aí então o que acontece? Sempre chega no meu aniversário, ou dia dos pais, eu sempre ganho o Cimidão. É nada, eu ganho coisa boa. Eu tenho lá o Essencial lá em casa. Alguém já usou o Essencial aqui? O Essencial é bom, né? Tem um caiaque, é coisa boa, né? Nada que eu comprei, tudo Cimidão, me deram. O pessoal é generoso, o pessoal dá. E tem um perfume lá que eu não sei qual que é, que aquele lá é assim, mais simples que eu uso no dia a dia, né? Aí quando eu vou sair, eu uso o Essencial ou o caiaque, aí a gente vai levando. Mas você já reparou que alguns perfumes que é agradável para um, para outro é desagradável? Não é que o perfume não é bom, mas para a pessoa, ela não suporta aquele cheiro. Eu não estou falando aqui do Rexona, nada disso. Aí se tiver alguém que usa Rexona, sempre cabe mais um, né? Você sabe disso. Na realidade não é isso. Mas às vezes você usa um determinado perfume, às vezes a pessoa fala assim: gente, sentei do lado do irmão,
E estava aquele cheiro, e a pessoa falou assim, está fedendo? Não, não estava fedendo. Mas o cheiro do perfume era tão forte, era insuportável, que as pessoas às vezes acabam até se retirando, né? Já repararam que isso acontece? Você sabe que as pessoas que fazem os testes de qualidade, no que diz respeito aos aromas, são aquelas pessoas que são dotadas, não sei se você já ouviu falar de hiperosmia. Sabe o que é hiperosmia? É uma pessoa que tem uma capacidade apuradíssima do olfato. Você sente cheiro das coisas, mas as pessoas que na realidade, eu não sei se é hiperosmica que chamam, mas é dotado de hiperosmia, ou seja, ela tem uma capacidade muito grande de detectar o cheiro e até a diferença do cheiro de um para o outro, do aroma. Eu assisti um filme uma vez em que uma pessoa foi assaltada, só que ela não viu o assaltante, só que ela trabalhava nessa área de ficar sentindo o cheiro, né, o aroma dos perfumes, diferenciá-los. Então ela tinha um olfato apuradíssimo. E o que aconteceu? Ela falou assim, olha, eu não vi o bandido, mas é o seguinte, se eu sentir o cheiro dele, eu sei quem é ele. O cara falou, mas é impossível isso. Ela explicou com que ela trabalhava. E nesse filme, aí levantaram possíveis pessoas que poderiam ter praticado o assalto. E ela, claro que ela não conheceu ninguém, porque ela não viu, mas na hora que a pessoa que praticou o assalto, que roubou a casa dela, passou por ela, ela sentiu o cheiro da pessoa. E foi detectado, e era a pessoa que tinha praticado o delito. Então são pessoas que têm assim um olfato apuradíssimo. Vocês já repararam que para uns é agradável o aroma, para outros, no entanto, não é tão agradável assim. Por quê? Nós temos gostos diferenciados, né? Cada um tem um gosto. Talvez você prefira o essencial, outro prefere o caiaque, outro prefere o quê? Qual o outro que tem? Não tem mais nada? Só eu que uso aqui? Hã? Malbec, é? Quem é que usa Malbec aqui? Enjoado, hein, meu amigo? Luciano é enjoado, meu amigo. Você também? Malbec? Tá vendo aqui, ó, 2 enjoados aqui. Ó. Por que eu estou dizendo isso? Preste bastante atenção. O texto que nós acabamos de ler aqui, diz que nós, que nascemos de novo, que somos filhos de Deus, nós temos para Deus, nós somos para Deus o aroma de Cristo. Ou seja, nós temos o cheiro, nós temos o perfume de Cristo. Ou seja, o cheiro de Cristo. E não só para Deus, nós somos o bom perfume de Cristo. Mas a Bíblia diz que nós também nós temos esse perfume agradável, esse aroma agradável, não só para Deus, mas também para as pessoas que estão sendo salvas. Ou seja, esse cheiro agradável é uma metáfora que ele está usando, obviamente, mas esse cheiro agradável, nós temos o bom aroma, o bom perfume de Cristo, não é só para Deus que nós temos esse valor, mas também para as pessoas que estão sendo salvas. Só que é interessante que o texto diz assim, que para Deus nós somos o bom aroma ou o bom perfume de Cristo, e também para as pessoas que estão sendo salvas. Mas para as pessoas que não estão sendo salvas, nós temos cheiro de morte. Vamos ler o texto outra vez? Só para a gente se recordar aqui, olha só o que diz. Versículo 16. Para estes, cheiro de morte. Quem são estes? São as pessoas que estão perecendo. Ele diz assim, os que estão perecendo. Nós temos para ele, embora para Deus nós temos cheiro agradável, um aroma agradável, para Deus e para os que estão sendo salvos, mas para aqueles que rejeitam a salvação, nós temos cheiro de morte, e não cheiro de vida, que nós temos para Deus e temos para as pessoas que estão sendo salvas. E eu fiquei pensando, uma coisa muito interessante, para as pessoas que se perdem, embora para Deus nós tenhamos um bom aroma, mas para as pessoas que estão se perdendo, nós fedemos. Nós não temos um cheiro agradável, nós temos um cheiro desagradável para eles. É algo que, é como o perfume que eu falei, aquilo que é muito bom para você, para outro pode ser algo que detestável. Aquilo que para nós, que nós somos para Deus o bom perfume, e também para os irmãos que foram salvos, nós também exalamos o bom perfume, esse mesmo perfume, ele não altera, para aqueles que estão se perdendo,
é cheiro de morte, enquanto para nós é o quê? Cheiro de vida. Agora que eu gostaria que você prestasse bastante atenção e não ficasse triste com aquilo que eu vou falar, mas que você pensasse bastante sobre isso. O grande problema não é você ter cheiro de vida para Deus, ter um bom aroma para Deus e ter fragrância de vida para aqueles que estão sendo salvos. E nem você ter um cheiro desagradável para aqueles que estão perecendo. Esse não é o problema. O problema é quando nem cheiramos e nem fedemos. Conhece aquele ditado? Quando a gente olha para uma pessoa e fala assim, escuta, o que você acha daquele fulano? Para mim não cheira e nem fede. O que a gente está querendo dizer? Olha, ele nunca me fez nada de bom, mas também nunca me fez nada o quê? De ruim. Então para mim, uma pessoa para mim que nem cheira e nem fede. É uma pessoa para mim que não tem importância nenhuma. É uma pessoa que não tem relevância nenhuma no convívio meu. Eu queria essa noite levar cada um de nós pensarmos que nós, como cristãos, temos que ser para Deus o bom perfume e também para a comunhão do corpo, também exalarmos o bom perfume. Mas para o mundo, nós nunca cheiraremos bem. Nós nunca teremos um cheiro agradável para aqueles que rejeitam o quê? Cristo e a salvação. Nós sempre teremos um cheiro desagradável. E esse cheiro desagradável é aquele negócio que a gente diz assim, você prega o evangelho para a pessoa está sempre dizendo, não quero, não, deixa para depois. Poxa, para com essa conversa. Por quê? Aquilo que para Deus é um aroma agradável, e para os cristãos é um aroma agradável, para as pessoas que não nasceram de novo e não querem, tem um cheiro desagradável. Mas até aí, como eu disse, tudo bem. Porque nós estamos dentro do formato proposto pela Bíblia. Para Deus somos o bom perfume. Para os irmãos também somos o bom perfume. Para o mundo temos cheiro de morte. Mas o problema é quando a gente nem cheira e nem fede. Nem quando a gente não tem um bom aroma para Deus, nem para os irmãos. E também não temos nenhum odor para as pessoas do mundo. Eu queria falar hoje sem ofender ninguém, mas eu queria que todos nós pensássemos um pouco sobre isso. Porque nós estamos vivendo na época em que o cristianismo virou moda ser cristão. Assim como já virou moda as pessoas, algumas pessoas serem homossexuais, parece que é moda hoje, né? Virou um tempo que isso se espalhou de tal forma que, se não é moda, está parecendo ser moda. E também, ser cristão hoje também virou moda. Muitas pessoas estão dizendo que já aderiram à fé cristã. Algumas pessoas até passaram pelo batismo. Eu não sei quantos viram, eu estava conversando com o pastor Clebson ontem. A hora que eu fui no Google, estava escrito assim, dentre as postagens está escrito, Tami Miranda e sua esposa entregam a vida a Jesus e são batizados. Eu falei, puxa vida, que bênção. Cliquei lá só para ver. Falei, mudou, né? Até porque recentemente eu vi um pastor, que eu estive com ele entrou no banheiro, quando ele entrou no banheiro, a Tami estava lá, e ele pregou o evangelho para ela, e saiu de lá e ficou chorando. Eu falei, quem sabe se converteu? Aí quando eu fui ver, hoje pela manhã, quando eu fui ver, ela está lá na igreja da Lana Holder, que é uma pastora homossexual, casada obviamente com uma mulher também. E a declaração que ela fez lá é que, veja só a profissão de fé. A profissão de fé dizia assim, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Ela começa dizendo assim, você rejeita o diabo e todas as obras do diabo? Qual foi a resposta dela? Sim, eu rejeito o diabo e todas as obras do diabo. Você recebe Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Você crê que a palavra de Deus é a verdade? Sim, também creio. Então eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E foi batizado, vai continuar a mesma vida. Entenda o que eu estou dizendo. Nem cheira, nem fede. É o tipo do cristianismo que nem cheira, nem fede. Mas entendam, não é só na igreja inclusiva, que é o dado nome, não é só na igreja inclusiva que não cheira nem fede. Às vezes dentro da igreja, existem pessoas que não cheiram nem fedem. Porque não estão fazendo diferença nenhuma.
eu queria falar um pouco sobre isso, porque o texto que nós lemos aqui, 2 Coríntios, quando Paulo escreve a essas pessoas, ele fala sobre isso. E eu queria levar cada um de nós pensarmos um pouco, se nós somos cristãos que nem cheiramos e nem fedemos. Talvez você diga assim, poxa pastor, será que isso é uma palavra adequada para se falar dentro da igreja? Uma linguagem talvez possa ser inadequada para você, mas para que cada um de nós possamos entender, e você que está em casa também, possa entender a gravidade do momento que nós estamos vivendo, que muitos cristãos também se acomodaram. E parece que pecado só é a igreja da Ana Holder, as pessoas que fazem parte das igrejas inclusivas, onde os homossexuais são aceitos do jeito que são e não precisam mudar de vida. Não. Dentro da igreja de pessoas héteras também tem existido pessoas que não cheiram nem fedem. E nós precisamos lembrar que nós somos o bom perfume de Cristo. Não só para Ele, mas para as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. E que quando nós nos aproximamos daqueles que rejeitam o Evangelho, nós temos um cheiro ruim mesmo. É normal as pessoas sentirem um odor das nossas vidas. Por quê? Porque elas não querem vir para a luz. Então eu quero falar aqui algumas verdades sobre isso. O cristão que não cheira e nem fede é o cristão que segue o fluxo. Versículo 17, o apóstolo diz assim: ao contrário de muitos, eu vou lá olhar o texto outra vez, eu quero que você olhe, só tem um trecho ali, mas eu vou ler aqui, ó. Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus. O apóstolo Paulo estava dizendo que naquela época existiam poucas pessoas que estavam negociando a palavra de Deus? Não. Ele estava dizendo naquela época que muitos, ao contrário de nós, muitos estão negociando o quê? A palavra de Deus. Já naquela época, muitos estavam negociando a palavra de Deus. Aí eu trago para os nossos dias. O que é você? Quando ele diz assim, ao contrário de nós, ele está dizendo assim, nós estamos indo na contramão. Porque a maioria está seguindo o quê? Está seguindo o fluxo. E hoje a igreja, já há um bom tempo, a igreja tem seguido o fluxo dos movimentos que acontecem. Eu sou da época, quando eu estava no seminário em 98, tinha várias unções que tinham aparecido. E pastores saíam daqui, faziam viagens longas, internacionais, para ir em determinado lugar, para receber determinada unção, para depois trazer essa unção para cá. E tudo isso virou um modismo. E dentro da igreja, muitas coisas têm virado modismo. Música tem virado modismo, forma de pregar tem virado modismo. A forma com que as pessoas até se vestem ou permitem se vestir tem virado modismo. Por quê? Porque o cristão que não cheira nem fede, ele segue o fluxo. Para onde está indo? Para lá. E agora? Então agora está indo para cá, então vamos para lá. E agora? Agora está indo reto. E agora? Agora ele está indo para trás. E agora? Está todo mundo pulando. Vamos fazer o que todo mundo está fazendo. A palavra de Deus virou apenas um acessório que as pessoas carregam, levam para a igreja. No momento em que se lê a palavra, talvez elas abrem a Bíblia para acompanhar. Quando o pregador está explanando sobre as verdades ali contidas, talvez ele acompanhe, nem todos. Até porque hoje você gosta de Bíblia no celular, né? Pessoas ficam ali e dão uma olhadinha. Não, a palavra está lá, até porque o Gustavo também coloca, mas é bom que você acompanhe também. O cristão que não cheira nem fede é o cristão que segue o fluxo. O apóstolo Paulo está dizendo assim, ao contrário de muitos, nós não negociamos a palavra. Nós não cedemos. O que mais nós temos visto hoje em dia, meus irmãos, é a palavra de Deus ser negociada. Se prega sobre o amor de Deus, e é verdade, Deus é amor e Deus ama. Mas não se fala mais da volta de Cristo, fala-se pouco. As pessoas têm medo de falar para as pessoas que elas estão, quando estão, obviamente, vivendo em pecado, porque isso pode ofender o irmão, ou isso pode ofender a pessoa que ainda não é irmã, e aí nunca mais ela aparece na igreja. É isso aí. Para eles que não querem receber o evangelho, nós temos cheiro de morte. Agora, se você está tendo cheiro de vida, para aqueles que estão se perecendo, alguma coisa está de errado comigo e com você. Provérbios 1,32 diz assim, pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Ele está dizendo, essa vida de eterna inconstância,
eu diria para você, todos nós passamos por momentos difíceis na nossa vida. Momentos talvez que você passou tão difícil, mas tão difícil que talvez você tenha pensado em desistir. Talvez desistir da igreja, talvez desistir do ministério. Aqueles talvez, que foram um pouco mais longe, pensaram até em desistir de Deus. Ah, Deus, eu oro, Deus não atende, estou cansado de jejuar, Deus não faz nada. Então sabe de uma coisa? Não que eu não creia que Deus existe, mas assim, eu acho que Deus é indiferente às minhas coisas, então eu vou deixar tudo. Eu acho que isso acontece com algumas pessoas. Agora, o que não pode acontecer é vivermos uma vida inconstante, cheia de altos e baixos, mais baixos do que altos. Precisamos viver uma vida onde pelo menos temos um caminhar estável. Onde talvez não damos grandes saltos, mas também não temos grandes quedas. Quedas essas que muitas vezes fazem com que a gente, não somente a gente desista, mas levem outras pessoas a desistir também. Efésios 4,14 diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina. Vocês pensam que só agora existe essa diferença de igreja para igreja, vento de doutrina, mover para lá e para cá? Não, desde a época do apóstolo Paulo, isso já existia. Tanto é que quando ele escreve aos Efésios, diz assim, ó, tem que parar de ser como criança. Crianças que são levadas de um lado para o outro. Não somente as crianças, vai dizer assim, ó, assim como as ondas do mar, depende do lado que o vento sopra, ela vai. Se ela soprar para a direita ou para a esquerda, para trás, para frente, ela vai para onde o vento soprar. O cristão que não cheira nem fede é o cristão que fica seguindo o fluxo. Para onde está soprando, eu vou seguir o sopro. Eu sei que aqueles que talvez queiram consertar, dizem, eu estou seguindo o sopro do Espírito, né? Pois é, mas o sopro do Espírito está sempre em harmonia com a palavra de Deus, nunca em desarmonia com a palavra de Deus. Segunda verdade que eu gostaria de falar com você: não seja um cristão que segue o fluxo, seja um cristão que siga a palavra de Deus. Mas pastor, é que é o seguinte, é que às vezes eu me sinto, está todo mundo subindo, só eu que estou descendo. Mas para onde a Bíblia está apontando? Para subir ou para descer? Se for para subir, sobe com todo mundo. Agora se a Bíblia está dizendo para descer, deixa todo mundo subir e desça você. O problema é que as pessoas hoje olham para as pessoas, em que direção elas estão caminhando. E nós temos que olhar o quê? Para o autor e consumador da nossa fé. E que tem como uma constituição espiritual o quê? A palavra de Deus. Segunda verdade, o cristão que não cheira e nem fede é o cristão que faz concessões. O que é fazer concessões? É você saber o que deve ser feito, mas por causa de interesses que você tem, você abre alguns parênteses, faz algumas exceções, faz algumas concessões. Olha o que diz o texto, 17b. Não negociamos o que? A palavra de Deus. Apóstolo Paulo estava dizendo assim aqui, o que está escrito na palavra de Deus é a verdade. Não é a palavra de Deus que tem que se adequar a nós, mas nós que temos que nos adequar à palavra de Deus. Nós não podemos pegar a palavra de Deus e de certa forma fazer dela uma roupa para nós, e para cada pessoa que aparecer, nós então somos o alfaiate espiritual, em que nós pegamos a palavra de Deus e fazemos um terno adequado, um vestido adequado para aquela pessoa. Não, a palavra de Deus tem um formato, tem um manequim, se posso assim dizer, e que nós precisamos estar dentro desse formato, dentro desse manequim, dentro desse modelo. O cristão que não cheira nem fede é aquele que está sempre fazendo concessões. Ele sabe que não deve beber leite, por exemplo, mas para algumas pessoas ele abre exceção. Deixa beber leite. Sabe por quê? Porque é importante que ele fique onde ele está, ou que ele fique aqui, e para que ele fique aqui eu preciso permitir que ele beba leite. Apóstolo Paulo está dizendo assim, nós não negociamos. E eu poderia dizer para você assim, também seja um cristão que não negocia a palavra de Deus. Não tenha medo de falar aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Pastor, mas isso pode assustar as pessoas.
É por isso que para aqueles que não estão sendo salvos, nós teremos cheiro de morte. Mas para aqueles que serão salvos, nós temos fragrância de vida. Todo mundo será salvo? Não, claro que não. Por causa das escolhas, segundo algumas pessoas creem, por causa que foram predestinadas, independente do que creem, a verdade é que nem todo mundo será salvo. E aqueles que serão salvos, quando eles ouvirem as boas novas do Evangelho, aquilo vai ser um perfume que vai atrair ele. Mas para aqueles que vão rejeitar o Evangelho, sempre federá. Sempre terá um mau cheiro. O Evangelho para eles sempre terá um mau cheiro. Porque não serão salvos. Porque não se abrem para Deus. Não entregam ao seu bem de maior valor a Deus que a sua própria vida. Ezequiel 44, versículo 7 e 15 diz assim: além de todas as suas práticas repugnantes, vocês trouxeram estrangeiros incircuncisos no coração e na carne para dentro do meu santuário, profanando o meu templo, enquanto me ofereciam comida, gordura e sangue. E assim vocês romperam a minha aliança. Versículo 15, do mesmo texto, do mesmo capítulo. Mas os sacerdotes levitas, descendentes de Zadok, que fielmente executaram os deveres do meu santuário, quando os israelitas se desviaram de mim, se aproximarão para ministrar diante de mim. Eles estarão diante de mim para oferecer sacrifício de gordura e de sangue. Palavra do soberano, o Senhor. Aqui Deus está fazendo uma queixa através do profeta Ezequiel, dizendo o seguinte: olha, eu levantei os levitas para que eles cuidassem do sacerdócio. Só que muitos levitas, sabe o que fizeram? Eles trouxeram pessoas que eram incircuncisas no coração e na carne. Ou seja, pessoas que não pertenciam ao povo de Deus para ministrar as coisas de Deus. Sabe aquela história de você trazer um espírito para ministrar para você? De você trazer um bandista para ministrar para você? O que estava acontecendo é que os sacerdotes não desempenhavam a sua tarefa de sacerdote e traziam pessoas que não eram sacerdotes para dentro do templo para exercer as suas tarefas. E Deus repudiou isso, porque eles estavam fazendo concessões, não poderia fazer. Tanto é que de todas essas pessoas só sobrou um grupo chamado Zadok. Quem já ouviu o pastor Luciano Subirá pregando, ele fala de alguns encontros que tem, se não me engano, chama-se Casa de Zadok. Foram os únicos sacerdotes que permaneceram fiéis e não fizeram concessões. Deus nos levantou para fazer isso, nós temos que fazer. Nós não podemos terceirizar o serviço. Existem pessoas que estão terceirizando. Eu nunca fui a favor de colocar pessoas que não são nascidas de novo aqui na frente, ou para ministrar, ou para tocar, ou para fazer qualquer outra coisa. Por quê? Porque esse ofício foi dado àqueles que foram o quê? Nascidos de novo. E não para as pessoas que não nasceram de novo. Infelizmente, em algumas igrejas, tem pessoas que não são nascidas de novo, fazem parte do grupo de louvor. Eu mesmo, uma vez, enfrentei uma situação de um rapaz, que ele estava aqui, ele falou: pastor, eu vejo sempre o contrabaixo ali, será que eu posso tocar o contrabaixo? Lá na outra igreja eu tocava contrabaixo. Eu falei: tá bom, meu irmão, eu tocava violão, o Pedro ainda não tocava. Ele veio para cá, um dia eu levei ele para casa para nós batermos papo. Aí eu falei: por que você saiu da outra igreja? Ele falou: não, pastor, é porque lá, eu estava lá, mas surgiu algum problema em mim, eu saí, o pastor não gostou muito, e aí não entrei em detalhes. Eu falei assim: quem é o pastor dessa igreja? É o pastor tal. Eu falei: há quanto tempo você é batizado? Ele falou: não sou batizado ainda. Não, mas peraí, então me explica aqui. Você fazia parte do grupo de louvor da igreja de onde você veio, mas você não era batizado? Não, é que até hoje ainda não acho que chegou o momento ainda. Mas espera um pouquinho. Se eu não fui capaz de professar a minha fé pública para aquele que é o meu Salvador, como é que eu estou querendo oferecer o meu louvor se eu não entreguei nem a minha vida para aquele a quem eu estou oferecendo o meu louvor? Mas por que existem igrejas que fazem concessões? O cristão que não cheira e nem fede, é esse cristão que faz concessão. Por quê? Quando ele faz concessão, ele nem exala o bom perfume de Cristo, e também não tem cheiro de morte para aqueles que estão se perdendo. Por que não tem? Porque também não está mexendo com ele. Meus irmãos, esse cristão a Bíblia chama do morno. Existe o quente e o frio, mas existe o morno. Ele nem cheira e nem fede. Ezequiel não. Quero citar aqui
Gálatas 1:10 diz assim: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? É uma pergunta. Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Se nós fazemos concessões porque nós queremos ainda agradar pessoas, a palavra está dizendo, então você ainda não é servo de Cristo. Você é servo de homens. O cristão que não cheira e nem fede é o cristão que segue o fluxo. Para onde está indo? Eu estou indo para onde estou indo. É o cristão também que, além de seguir o fluxo, é o cristão que, infelizmente, faz concessões. Ou seja, ele negocia a palavra de Deus. O que eu tenho que fazer para que você fique aqui e para que você não vá embora, ou para que você goste desse lugar? O que nós temos que fazer? Vamos fazer qualquer coisa. Vamos fazer arraial gospel, vamos fazer balada gospel, vamos fazer qualquer coisa, desde que você fique aqui. Você não tem que ficar aqui por causa de mim, nem por causa da igreja. Você tem que ficar na igreja do Senhor, seja essa ou qualquer outra, por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Não é porque a igreja é legal, porque a igreja é gostosa, ou porque lá a igreja é grande, ou porque é pequena, ou porque é média, ou porque... Não, é por causa de Cristo. Eu já disse para vocês aqui, eu me converti numa igreja onde 90% da população que tinha dentro eram velhos. O mais novo lá já tinha 68 anos de idade. Eu me lembro de uma vez que eu quis montar um grupo de louvor dentro da igreja. Fui lá, comprei um disco na época chamado Faixa de Luz. Comprei o disco, comprei o playback, cheguei lá e o pastor falou assim: ô filho, que bom, mas quem são os jovens? Aí eu percebi que eu falei assim: não tem jovem nessa igreja. O único jovem naquela igreja era eu e uma moça que eu namorava, não tinha mais ninguém. E eu queria montar um grupo de louvor. Mas eu fiquei naquela igreja, não é por causa... porque a igreja era legal, porque a igreja era bacana, porque... Não, por causa de Cristo. Eu recebi a Cristo, foi isso. Não faça concessões. E por último, o cristão que não cheira e nem fede é o cristão que oculta a verdade. Veja que existe uma diferença desse cristão que eu disse para você aqui, que é o cristão que faz concessões. O que faz concessões, ele conhece a verdade. Ele sabe qual deve ser o procedimento dele com a pessoa, com o grupo, seja individual ou coletivo, ele sabe. Mas como ele tem interesse de que a pessoa fique ou o grupo fique, então ele faz o seguinte: eu vou abrir uma exceção. Só que existe o cristão que não cheira nem fede, que é o cristão que oculta a verdade. Ele esconde a verdade. Ele não revela a verdade. Ele faz de tudo para que as pessoas até não conheçam a verdade. Versículo 17 diz assim: em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade. O que é ser sincero? É você falar o quê? A verdade. Você não esconder a verdade. Quando você conversa com alguém omite alguma coisa, e depois você descobre, você fala assim: você não foi sincero comigo. Ou seja, você escondeu a verdade, você ocultou a verdade, você não foi transparente comigo. O cristão que não cheira nem fede é um cristão que faz questão de ocultar a verdade. Malaquias 2, acho que é 9, eu coloquei 90, não existe, tá? É 9 mesmo? Diz assim: por isso eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. Deus estava desaprovando, estava reprovando os sacerdotes naquela época, não porque eles não conheciam, mas eles conheciam e escondiam a verdade. Por isso que ele diz assim: vocês são parciais quando ensinam a lei, vocês ensinam só apenas parte dela, e não toda ela. Meus irmãos, nós temos que ter a capacidade de falar para as pessoas que Deus é amor. Mas nós temos que ter coragem também de falar para as pessoas que Deus é um Deus também que se ira e que pune. Nós temos coragem de falar para as pessoas que o Senhor tem um céu preparado para elas, se elas entregarem sua vida a elas, mas que também tem um inferno preparadinho para elas, se elas rejeitarem. Nós estamos às vezes falando só menos parte da verdade, porque a outra parte nós entendemos que ofende as pessoas, sabe, Frank?
Não, eu vou ofender. Se eu falar que Jesus é o caminho, ela não receber, eu vou estar ofendendo. Se eu falar que ela não tem Jesus, eu vou estar ofendendo. Se eu falar que ela vai para o inferno, eu vou estar ofendendo. Mas você está ocultando a verdade. Porque só existem dois caminhos. Um que leva para a eternidade ao lado de Deus, outro que leva para a eternidade longe de Deus, chamado céu e inferno. Não existe um terceiro. Mas o cristão que não cheira e nem fede é esse. Ele oculta a verdade. Ele esconde a verdade. Eu termino essa mensagem citando Zacarias 8,16. Eis o que devem fazer. Falem somente a verdade uns com os outros. Há quem diga que às vezes falar a verdade pode trazer transtornos. É verdade, traz mesmo. Experimente anunciar o evangelho para uma pessoa que vai rejeitar o evangelho. O melhor amigão seu, provavelmente se você insistir, talvez você perca a amizade. Mas isso deve fazer com que a gente deixe de falar somente a verdade? Não, temos que continuar falando a verdade. O cristão que não cheira e nem fede, ele oculta a verdade, ele esconde. Eu quero terminar essa mensagem perguntando para você: e você? Tem seguido o fluxo da maioria ou tem andado na contramão desse fluxo? Qual tem sido a sua legislação? A palavra de Deus ou o que a maioria está fazendo? E você, tem feito concessões, tem negociado ou levado a sério o conteúdo das Escrituras? Você tem feito concessões? Não, amigo, não é bem assim não. Não é que vai para o inferno. Espera um pouquinho, vem para cá. Deus é amor, calma, não é assim. Não, meu amigo, é isso aí mesmo. Não é o que eu quis dizer, é o que eu disse. O Senhor quer. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Mas isso não depende só de Deus, depende de você também. Se você não o quiser, uma eternidade de sofrimento te aguarda, é isso mesmo. Eu não quero, eu vou ficar muito triste com isso, mais ainda o Senhor. Mas se é a tua escolha, é para lá que você vai. Me lembro uma vez que minha sogra estava na feira, e o cara vendendo algumas coisas lá, e o cara falou: se o inferno existe, é para lá que eu quero ir. Minha sogra passou com a sacola para ela e falou assim: então é para lá que você vai. Se você está querendo ir para lá, é para lá que você vai mesmo. Qual é o teu desejo? É ir para lá? Então vá para lá. É que as pessoas talvez dizem assim: mas talvez não teria que ser falado com amor. Não, filho, não vai para lá não. Aí o cara ainda fica zombando da tua cara. Não, meu amigo, olha, o Senhor tem um céu para você. Mas se você quer ir para o inferno, meu amigo, é barato. Porque o que foi caro foi o céu. E sabe o que foi caro? Porque Jesus teve que morrer. Inclusive morrer por pessoas como você, que agora estão jogando fora a salvação. E você, tem ocultado a verdade ou tem sido sincero com as pessoas quanto ao Evangelho? Não seja um cristão que não cheira e nem fede. Porque para Cristo nós somos o quê? O bom perfume. Para Deus nós somos o bom perfume de Cristo. E para aqueles que estão sendo salvos. Mas para aqueles que estão se perdendo, nós temos cheiro de morte. Agora, se você não tiver cheiro nem de um nem de outro, nem cheira e nem fede, você nem com o seu aroma contagia o ambiente dos santos. E nem com o mau cheiro você atinge as pessoas que estão indo para o inferno. Então você não cheira nem fede. Quero que você vá para a sua casa hoje pensando sobre isso. Seja um cristão autêntico. Não você seja autêntico, seja um cristão autêntico. Pregue a palavra como ela é. Amém? Vamos lá, Pedro? Pega lá o violão ou o teclado que você achar melhor lá. Vamos ficar em pé, meus irmãos? O cristão que não cheira nem fede, ele segue o fluxo. Deixa eu ver o que está na moda, o que está dando certo hoje. Vamos fazer isso. O cristão que não cheira nem fede, ele sempre dá um jeitinho de fazer concessões. Ele negocia. Não, deixa isso aqui para lá. Não, sei que a Bíblia está dizendo assim, mas deixa isso para lá. Isso não é importante. O que não é importante não deveria nem estar na Bíblia, não é verdade? Se está na Bíblia é porque é importante. O cristão que não cheira nem fede, ele oculta a verdade. Até porque ele acredita que se ele falar a verdade, ele vai espantar as pessoas. E é justamente o contrário. E conhecereis a verdade, e a verdade
Vamos cantar essa canção, Jardim. Somos um jardim diante do Senhor, um jardim regado pela sua graça e seu amor. Somos o bom perfume de Cristo, exalando cheiro de vida. Somos um jardim diante do Senhor, um jardim regado pela sua graça e seu amor. Sempre que você precisar, irmão, o perdoarei de coração. Essa é a vontade do Pai que me perdoou em Cristo Jesus. Somos devedores, somos devedores, o quê? Dos outros, no amor que flui de Deus, que nos tem feito em Cristo, tendo tudo em comum. Meu querido irmão, se na caminhada algo se levantar pra quebrar a comunhão, o meu coração, na força do Senhor, pra você vai liberar perdão. Somos devedores uns dos outros, no amor que flui de Deus, que nos tem feito em Cristo, tendo tudo em comum. Meu querido irmão, se na caminhada algo se levantar pra quebrar a comunhão, o meu coração, na força do Senhor, pra você vai liberar perdão, pra você vai liberar perdão, pra você vai liberar. Eu e você somos um jardim diante do Senhor. Então exale o bom perfume de Cristo. Até porque quando você exala o bom perfume de Cristo, você está exalando cheiro de vida para aqueles que estão sendo salvos ou para aqueles que já são salvos. Mas se porventura, quando você estiver andando e pregando a palavra, alguma pessoa não se identificar com o seu bom aroma, o seu bom perfume, não esquente a cabeça. Infelizmente, nós temos cheiro de morte para aqueles que se perdem, mas cheiro de vida para aqueles que estão sendo salvos. Agora, o que não podemos é não ser o bom perfume, nem exalar o bom perfume de Cristo, e nem também ter cheiro de morte para aqueles que estão se perdendo. Não podemos nem cheirar e nem feder. É preciso que assim seja na minha vida e na sua vida.
Obrigado, Senhor, por esta palavra, que eu sei que às vezes não é tão fácil nós aceitarmos e recebermos. Mas sabemos, Senhor, que no corpo de Cristo precisamos exalar o bom perfume, um cheiro agradável, que contagie o corpo de Cristo, que perfume o corpo de Cristo. E para aqueles que estão se perdendo, infelizmente, teremos para eles cheiro de morte, mas pelo menos temos a sensação de missão cumprida, a fragrância do bom perfume derramada sobre o corpo de Cristo, e o cheiro de morte para aqueles que rejeitam a tua palavra. Só não podemos ser cristãos que nem cheiram e nem fedem. Que a tua palavra fique guardada no melhor lugar dentro do nosso coração, e que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e permaneça conosco desde agora e para todo sempre. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Seja o bom perfume de Cristo. Deus abençoe. Uma ótima noite, um ótimo descanso. Quem estiver orando,